é uma manifestação com elementos da natureza. Então, quando Deus se manifestou no Sinai, era chuva, era trovão, era raio, era um monte de coisa lá, para dizer que ele estava presente. Então, o que nós temos aqui? Dois momentos bastante importantes do Egito, e nós poderíamos nos perguntar qual seria, dentro desses dois momentos do Moisés, da vida, da missão dele, qual foi o momento mais importante? Tá? Se foi o momento da saída do Egito, ou se foi o momento do Sinai, da entrega das tábuas da lei. Qual foi o momento em que Deus fez a primeira aliança com o seu povo? Tá? Porque é dito que Deus aqui, nessa história, que ele ia libertar o povo, ele ia fazer uma aliança com o povo. Que aliança é essa? É uma comparação de uma relação do homem com a mulher. Assim como um homem se casa com a mulher, uma mulher se casa com um homem, não é? E é marcado isso por alianças, e por uma aliança que os dois fazem. Deus iria fazer uma aliança com esse seu povo, que ele seria o Deus daquele povo, e aquele povo seria o povo daquele Deus. Não poderia, assim como um homem não pode trair sua mulher e a mulher não pode trair seu marido, deveria haver fidelidade das duas partes, não é? Então o que vai acontecer é que a gente vê, então, que existe uma dificuldade para saber onde é que foi formada, de fato, feita essa aliança de Deus com o povo. Aí nós entramos bem de cheio no que o Padre Caetano vai falar, e é uma intuição maravilhosa, tá? Ele vai dizer que um estudioso chamado Von Rad, está no texto aí, tá? O Von Rad, ele era um evangélico protestante, que era uma espécie de arqueólogo, tá? E estudava lá para a banda da Palestina as coisas relacionadas, vamos dizer, das ruínas em relação aos textos sagrados. E ele fez uma conclusão muito interessante. Os credos do Antigo Testamento. O que são esses credos do Antigo Testamento? Porque nós fazemos profissão de fé na missa, o credo, não é? Mas o credo, nós não temos só o credo da igreja, ou o credo citados na Bíblia, no Novo Testamento. Nós temos credos no Antigo Testamento. O que são esses credos? Os credos é aquilo que o povo diz no que acredita, o que está acreditando. Então, nos credos do Antigo Testamento, apresentado pelos profetas, vocês vão encontrar várias citações aí no texto, tá? Deus vai se apresentar para o povo da seguinte maneira: eu sou o teu Deus. Dá para ler, tá? Eu sou o teu Deus que te tirei da terra do Egito. Da terra do Egito. Esses credos, é claro que não frisam, não toca só nessa questão, não. Vai dizer: eu sou o teu Deus, né? O Deus de Abraão, que fiz Abraão sair de e sou o teu Deus que tirei da terra do Egito. Não existe, por parte dos credos, a afirmação: eu sou o teu Deus que te dei as palavras da lei. É estranho que só. Isso aqui é uma conclusão muito pequena, voltada, não tem nada a ver com o termo de interpretação. Ele é do começo da passagem do século XIX para o XX, é do começo do século XX. O fenômeno da teologia de libertação ainda não estava ainda em voga, não é? E ele vai dizer então que a aliança, a primeira aliança, era constituída aqui. A primeira aliança era constituída no momento em que o povo sai do Egito. E isso para nós é muito importante a gente situar o que pode ser, qual o significado dessa aliança está localizada na saída do Egito, e a aliança, caso fosse, está situada nas tábuas da lei. A aliança está situada na saída do Egito significa um processo de busca de liberdade. É um processo que nós podemos dizer uma aventura. É um processo que exige
uma coragem de sair de si para poder realmente construir essa história. É uma busca de liberdade. É uma busca também, que a gente pode dizer, de autenticidade, da pessoa procurar construir a sua história de uma maneira verdadeira. Se a aliança fosse construída aqui, ela seria uma aliança de um Deus de formalismo. Ela não seria uma experiência de Deus que nos chama para a liberdade. Ela seria uma experiência de um Deus da obrigação. Você tem que fazer isso, assim, assim, assado, para poder você ser o povo de Deus. Não é? Então, a nossa experiência de povo de Deus, ela não é simplesmente uma experiência para obedecer ordens e fazer deveres. Ela é, antes de tudo, uma experiência que nos chama à liberdade. Vamos fazer comparações com algumas coisas ligadas a nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? A nossa experiência com Jesus Cristo é, antes de tudo, uma experiência pessoal com o Senhor. Não é tanto coisa de dever. Eu, por exemplo, sou professor de moral. Isso aqui é uma coisa que dá uma na cabeça do pessoal. Eu sou professor da área de moral. Eu sou professor da área que vê como a igreja diz que a gente deve agir. Mas o problema da igreja não é o problema do dever. Não é o problema da moral. O problema da igreja, primeiro, antes é uma experiência com Deus, uma experiência com o ressuscitado. Você cria essa relação de amor. Em cima dessa relação de amor é que você vai responder os deveres. Tomemos também um casal de namorado, ou um casal que se ama, está entendendo? O que vai constituir os deveres do casal não é tanto uma obrigação, porque eu vou ter que ser seu marido e ser sua esposa, mas é porque a gente se ama, a gente acha que vale a pena ficar um com o outro. É pelo amor que eu tenho, é que eu vou fazer os deveres que eu tenho que fazer. Porque se eu for, não, eu vou ter que fazer, colocando primeiro, já que eu vou me casar, eu tenho que cumprir isso, assim, 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 assado, eu posso até perder a dimensão do amor. Isso ficar simplesmente um peso e uma cruz, que não tem sentido nenhum. Então, isso aqui também é uma coisa muito interessante, porque ela nos chama a atenção primeiro para uma experiência que nós devemos ter com Deus, antes mesmo de colocar as leis. As leis não são importantes? São, mas colocadas dentro de um sentido mais profundo. Porque também, não é? Honrar pai e mãe, ou, vamos dizer, não matar, não roubar. Esse negócio pode ficar muito simplesmente aéreo, se não houver de fato um sentido de uma experiência com Deus, para que eu possa respeitar esse tipo de orientação. Isso aqui para nós é muito difícil. É tão difícil da gente colocar isso para as pessoas, porque, por exemplo, tomemos a catequese. Tá? Normalmente a nossa catequese de primeira Eucaristia é muito em cima disso aqui. Não é? Os mandamentos da lei de Deus. Inclusive eu faço muito isso. Quando as pessoas vêm de fase adulta, para mim, muitas vezes eu peço coisas básicas, o mandamento da lei de Deus, o mandamento da igreja. Mas nós temos que tentar resgatar e puxar a dimensão da experiência com Deus. Porque senão fica um mero formalismo. Ok aí? Até aí tudo ok? Tudo tranquilo? Alguma colocação? Posso continuar? Dá para continuar? Bem, então, essa saída do Egito, ela tem várias coisas interessantes. Que a teologia da libertação foi fundada, a teologia da libertação aqui em cima, tá? Nessa experiência de saída do povo do Egito, de saída de uma pressão para uma vida de libertação. Então essas coisas todas aqui estão corretas, tá? Inclusive o Von Ra, ele vem enfatizar que de fato o que caracteriza a primeira aliança é a experiência de libertação. Então isso fortalece um tema dentro da Bíblia. Nós também tivemos instruções da igreja de 84 e 86, se não me engano, a segunda, foram 86 e 88. Nós tivemos duas instruções da igreja que foram críticas contrárias à teologia da libertação, pela Sagrada Congregação da Doutrina da Fé,
quando o nosso atual Papa era prefeito da Sagrada Congregação, não é? Na primeira instrução sobre a libertação, sobre alguns aspectos da libertação cristã, que é o documento, no documento diz lá, de fato, o tema da libertação é um tema que corta toda a história bíblica. Isso aqui é uma coisa interessante da gente, que a gente vai ver isso aqui. O tema da libertação não é um tema periférico da Bíblia, é um tema de eixo central. Então, de um certo modo, isso viria a fortalecer a intuição da teologia da libertação, uma perspectiva, já que Deus libertou o povo escravo do Egito, da situação de opressão, Deus também vai libertar o povo que é oprimido, escravizado na América Latina, para conseguir dias melhores. Bom, mas houve um problema com a teologia da libertação. Isso aqui o Padre Caetano vai se deter. Essa intuição aqui está toda bonita e maravilhosa. Deus, de fato, ele escuta o clamor do povo que é sofrido. Deus deseja a liberdade daquela pessoa, do seu filho que está numa situação de opressão. Mas teve um pequeno problema na teologia da libertação. Qual foi o problema? Que eles pegaram essa intuição aqui, desse momento, e deram um voo, um pulo para a pessoa de Jesus Cristo. Sem levar em consideração essa história aqui ao longo do caminho. Em geral, o mesmo texto está lá no Êxodo de Moisés, do Egito, vem para a figura de Jesus Cristo. Se você aplicar dessa forma, simplesmente, o que aconteceu no Egito, e simplesmente ler Nosso Senhor como um Moisés, que veio simplesmente repetir o barato de Moisés, então também está muito claro, está tudo muito ótimo, está tudo muito bem resolvido, que Jesus Cristo também é esse que vem libertar o pobre, o sofrido, o oprimido, vem nos libertar das estruturas políticas, sociais e econômicas, e vem estabelecer uma situação nova. Então, essa foi uma intuição que a teologia da libertação colocou. O povo pegou aqui Moisés e deu um pulo aqui para Jesus Cristo. Aí o Padre Caetano, no texto dele vai dizer, é que esqueceu de refletir o que aconteceu ao longo dessa história, que nós vamos então dar uma olhada, tá? O que foi que aconteceu ao longo dessa história, tá? Aconteceu o seguinte, olha, Deus libertou o povo, né? Deus libertou o povo do Egito. Mas que libertação de fato foi essa que Deus fez com o seu povo? Porque Deus libertou o povo do Egito, mas o povo caiu em novas formas de escravidão. Depois do Egito, eles constituíram, não é, um templo de ouro aqui, que foi o período de Davi e Salomão, mas depois eles caíram no domínio do povo da Síria. Depois eles foram escravos do reino do norte, Israel, foi escravo do reino da Síria. Depois eles foram escravos de novo da Babilônia. Depois eles caíram em nova escravidão dos persas. Depois eles caíram em nova escravidão da Macedônia. Depois eles caíram em nova escravidão dos medos. E eles estavam, no tempo de Jesus Cristo, dentro de uma nova escravidão domínio, que eram os romanos. Então, me permita a admiração, não é? Que libertação foi essa que aconteceu no Egito, que depois o pessoal foi se tornando escravo e mais escravo, e essa escravidão nunca acabava. Então nós vamos nos deter, tá, em fazer uma pequena observação sobre isso. O povo saiu do Egito, não é? Foi para a terra chamada Prometida. Naquela terra eles já encontraram algumas pessoas que moravam naquele local. É a história de Josué e de Juízes. E eles vão lutar com o povo que está no local para se estabelecer. Eles conseguem, nesse período antes de Salomão, cada região, cada tribo,
ter mais ou menos a sua localização, menos a tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal. Ela não era para ter terra, era para estar em todas as tribos que tinham que fazer tinha que oferecer os sacrifícios para o povo, então tinha que estar distribuída em todas as tribos, não é? Então eles conseguiram se localizar as suas terras, as suas partes, as 12 tribos. Nesse período anterior aqui a Davi e Salomão, Davi vai fazer Saul é eleito o primeiro rei, é ungido o primeiro rei por Samuel, é a história do livro de Samuel, e vai ser a história dos livros de reis. Samuel vai ser o profeta que vai ungir Saul, não é? Depois ele vai ungir Saul, vai passar o óleo no Saul, não é? Para ser o rei do norte. Depois ele vai ungir Davi, um negócio meio baldeado, vai dizer que Deus não estava satisfeito lá com Saul, vai ungir o outro rei, o cara mesmo passa o óleo no Davi, tem a história lá do Davi, não é? Ungiu Davi para ser o rei de Judá, para ser o rei do povo das tribos do sul. Quando a gente fala em Israel, são as tribos do norte. Quando a gente fala de Judá, são as tribos do sul. Então estava lá, né? O cara ungiu 2 reis, porque a palavra ungido, Cristo, né? Vem dessa situação. O cara ungia o Messias para reinar sobre o povo. E o Espírito Santo vinha a ele para poder ajudar nesse governo. Então nós temos 2 unções, feita por Samuel, não é? E depois outra feita por Jeú, feita por Eliseu. Tá? São os 3 ungidos que nós temos no Antigo Testamento. Mas acontece o seguinte: essas tribos estavam lá, não é? Viviam com líderes carismáticos que eles apareciam, é o texto de Juízes. Dentro de uma dificuldade, de um problema, aparecia uma liderança que unia todas as tribos para resolver aquele problema. O problema acabava, todo mundo vivendo para as suas tribos. Quando tinha um outro problema, vinha um outro líder. Poderia ser tanto mulher como homem, dependendo da situação que, vamos dizer, do carisma que a pessoa tivesse para resolver o problema. Mas as tribos vão pedir um rei, porque os povos em volta têm rei, só eles não têm rei. E o Samuel vai ser muito crítico. O começo do texto de Samuel é isso. O pessoal está pedindo um rei a Samuel, que era um profeta aprovado, reconhecido por todo o povo de Deus, se diz de Dan a Bersabé. Esse negócio de dizer de Dan a Bersabé, que Dan era o mais extremo norte das tribos, e Bersabé é o mais extremo sul, do Aipó, que é o Chuí, se fosse do Brasil. Então, o Samuel era um profeta muito valorizado e reconhecido, e foram pedir a Samuel. Samuel dizia: não, vocês estão ficando doidos, né? Se vocês forem estabelecer um rei, esse cara vai explorar vocês para poder viver na mordomia e tudo. Eu estou falando da mordomia aqui, nesse termo de hoje, né? Mas se ele vai traduzir para hoje, é essa situação. Vocês vão ter que pagar essa situação de privilégio dele. Mas o povo: não nos interessa, nós queremos rei. Até que o Samuel unge Saul. Depois vai ungir Davi. E o grande lance do Davi é que Davi ele vai ser um grande arquiteto político, mais ou menos no ano 1100 a.C. Tá? Ele vai ser um grande arquiteto político, porque o Davi ele tem uma tacada de como juntar todas as tribos. Então ele tem as tribos do norte, tem as tribos do sul. Ele escolhe Jerusalém para ser a capital de todas as tribos. E o que era Jerusalém? Era uma cidade que estava no limite, lá no limite, entre as tribos do norte e as tribos do sul, mas estava no sul. Aí ele pegou a Arca da Aliança, e pegou a Arca da Aliança, que era das tribos do norte, e puxou para o templo que era em Jerusalém. Que é aquela história que nós temos que Davi sai dançando, não é? Feito nu lá diante vamos dizer, apenas com o efodinho, que é uma tanga dos sacerdotes, diante lá da arca, que a esposa dele, filha de Saul, se aborrece. Se aborrece não só pela dança que ele estava fazendo, se aborrece porque ela estava entendendo que a jogada do marido dela, que ele estava querendo tirar o reino da família dela,
para juntar tudo lá em Jerusalém. E ele fez de fato isso, não é? Ele fez, juntou a arca, não foi nesse período que ficou mesmo, mas no tempo de Salomão, foi o tempo que foi concluído lá o templo de Salomão, não é? O reino conseguiu grandes comércios exteriores, mas se cumpriram as palavras de Samuel. Se cumpriram as palavras de Samuel. Porque o Salomão, ele teve 300 mulheres e 700 concubinas. Quem que mantinha isso? O povo. O povo que mantinha. Tu ficou satisfeito, não foi, cara, com esse negócio aí, né? Eu não consigo me esquecer de uma aula que a gente teve, que estava com um professor que era o Padre Chu, que era nosso biblista aqui, que já faleceu. Ele estava falando exatamente sobre isso, aí teve um homem lá que ficou irritado. Mas como é que pode esse homem aí, né? Esse homem aí com 300 mulheres, 700 concubinas, eu que só com uma. Aí o padre diz assim: pô, você se deve satisfeito, você tem eu que não tenho nenhuma, não é? Mas assim, a situação então do Salomão, tá, registra um ápice do reino, mas à custa de muita exploração do povo. Nós temos essa exploração muito registrada nos textos de Reis. Os textos de Reis, eles vão falar exatamente do quanto que o povo mantinha com seus bens as mordomias do rei. Outra coisa também, que quando Salomão morre, vão ver quem que vai ficar no poder, Roboão ou Jeroboão. Aí os filhos vão dizer: se meu pai administrou isso aqui com mão de ferro, mas a nossa não vai pesar muito mais. Eu convido, então agora baixa. Baixa porque não dá pra gente. Porque nós já estamos derramando sangue aqui, você vai ser pior do que eu. Aí houve uma divisão novamente aí. Outra coisa também de Salomão é que os textos aqui do Êxodo, para o faraó, que oprime o povo, foram escritos no período do Salomão. Tá? Diz também que é uma crítica que é feita do Salomão jogando para o faraó. Na verdade, aquele faraó ali é o Salomão que está nos oprimindo. Nós não temos muita liberdade assim, de fazer uma crítica ao rei, porque os escritores eram controlados pelo Estado, eram escritores do reino que estavam escrevendo o texto, eles não iam meter lenha lá, né, no próprio manda-chuva deles. Então, quando eles fazem uma crítica lá ao faraó, na verdade eles estão criticando a opressão que o Salomão estava fazendo o seu reino. Então eles viveram, é conhecido que eles viveram um ápice, né? Esse reino aqui de Davi e Salomão. Quando foi depois, eles foram, diz os profetas, que eles foram se afastando do reino de Deus e sofreram o primeiro domínio. Eu vou falar para vocês aqui, nós vamos encerrar com isso. Que horas são? 9, né? Eu vou dar encerrada com isso aqui. Que é papo de mar, né, gente? É conversa de mar, né? Mas vamos nós, ó. Esses impérios, esses povos que dominaram o povo